Estamos de volta com o Manhã no Ar, são 7h04. E agora nós vamos falar sobre a saúde, dos pés. Os adultos têm algum incômodo, como uma unha encravada e até micoses, e procuram um podólogo para tentar resolver esse problema. Mas em alguns casos, essas situações poderiam ser evitadas se os cuidados com os pés começassem desde a infância. Vamos ver na reportagem da Júlia Magalhães e do Gustavo Barros. Na maioria das vezes, são os pés maiores que utilizam os serviços de podologia, por conta de alguma unha encravada ou algum outro problema. Mas os pezinhos dos pequenos também merecem e podem receber uma atenção especial. A Pietra tem 2 anos e meio e frequenta a podóloga desde que tinha poucos meses de vida. Eu percebi que estava um pouquinho vermelhinho o canto da unha dela do dedão. E como eu sempre frequentava aqui, eu mostrei para a Dina, né, para ver o que ela poderia me aconselhar quanto ao tratamento. Aí ela verificou e ela falou: Cris, está encravadinho. As unhas da Pietra encravam com facilidade. No caso dela, é um problema bem comum na família. Hoje eu faço só manutenção. Bem verdade que em alguns momentos, devido ao sapato, tem alguns probleminhas, mas assim, é com ela que eu venho fazer todo o tratamento, né, de fazer desencravar as unhas. E aí o profissional que vai cuidar de pezinhos tão pequenos e que normalmente não param quietos, precisa ter uma paciência e um cuidado além do normal. Mas a Pietra adora, pede até creme para os pés. Uma mini cliente exigente. Muitas vezes eles estão chorando, a mãe não sabe o que eles têm, acha que é dor de ouvido, cólica, e na verdade é a unha que já está encravada. São muito fininhas, então com a pele, o atrito com sapatinhos ou meias apertadas, até mesmo aquelas calças que já têm um pezinho, atritam no pé e causam uma unha encravada. Elas podem começar a frequentar o podólogo desde que nascem, para que o corte seja feito certinho, sem machucar os cantos e principalmente respeitando o formato da unha. A anatomia do pé do bebê, ela muda um pouco com o passar do tempo. Então, o formato da unha tem que ser respeitado. Se é quadradinha, quadradinha, mas sempre arredondando as pontinhas para não ficar furando, porque a pele é muito fina. E no caso das pequenas, elas quase sempre querem pintar as unhas. Todas as unhas. E o aumento no consumo do óleo de coco nas comidas tem chamado a atenção dos especialistas. De acordo com uma pesquisa feita nos Estados Unidos, os benefícios esperados pelo produto não são comprovados e o uso excessivo pode gerar problemas no coração. Na internet dá para encontrar todo tipo de receita com óleo de coco. Ele é recomendado para o uso na estética e até para a dieta. Nos últimos anos, o óleo ganhou fama como uma opção mais saudável para o consumo. O produto chegou ao mercado com a promessa de ajudar no emagrecimento, aumentar a sensação de saciedade e melhorar a imunidade. Mas o consumo não está liberado para qualquer pessoa. Se no caso uma pessoa que tem os índices de colesterol alto, triglicérides alto e o colesterol ruim, que é o famoso LDL, se ele tiver alto, gradativamente a gente, em hipótese alguma, sugere o consumo do óleo de coco. Segundo uma pesquisa feita pela Associação Americana do Coração, o produto pode oferecer riscos à saúde. O estudo aponta que 82% do óleo de coco tem gordura saturada. Por isso, pode causar entupimento das veias e artérias. Ele também é capaz de aumentar o nível de colesterol no sangue. Foi isso que motivou a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia também soltar um comunicado alertando sobre esse crescente consumo do óleo de coco, né? Como se fosse que o óleo de coco tivesse um fator protetor, né, ao coração. Mas o que, na verdade, os trabalhos científicos, as evidências científicas mais recentes demonstram é que o aumento do consumo de gordura saturada aumenta o risco de doença cardiovascular. E o óleo de coco ele é rico exatamente nessa gordura saturada. Outros alimentos, como a manteiga, são ainda mais nocivos pela quantidade de gordura saturada. Para prevenir doenças cardiovasculares, o melhor é optar por óleos vegetais insaturados, como o azeite de oliva.
Mas para este cardiologista, o ideal mesmo é evitar o consumo de qualquer tipo de óleo. O ideal é que você prepare os alimentos no vapor, cozido, né? Grelhado, sem usar o óleo. Mas se você for usar, porque ocasionalmente que for usar ou gostar de usar, a gente recomenda que use óleos vegetais, óleo de canola, óleo de girassol, né? O próprio azeite de oliva, que tem uma concentração menor de gordura saturada, bem menor. Bom, o resultado dessa pesquisa acaba frustrando muita gente, gerando polêmica, e a gente vai continuar falando sobre esse assunto, sobre o óleo de coco, na extensão do Manhã no Ar para o aplicativo A Crítica Play. Então baixe grátis e confira o posicionamento de outros profissionais sobre o produto. É daqui a pouco. E esperando uma oportunidade para trocar de carro? Então atenção para a dica. Começou o Mega Feirão Pedragon Chevrolet com as melhores taxas, tabela FIPE para o seu usado e o desafio de não perder o negócio. Confira comigo algumas dessas ofertas. Onix Joy com tecnologia OnStar, entrada de 24 e mais 24 parcelas de apenas R$ 699, com taxa de 0,99%. Tem o Prisma Joy com tecnologia OnStar, preço de nota fiscal de fábrica e taxa de 0,99%. E mais S10 4x4 2018 automática, lançamento. Faça um test drive na Pedragon. Mas corra porque é só junho e a Pedragon, você já sabe, é líder de vendas Chevrolet e fica na Torquato Tapajós. Anota o número aí, liga no 3652-4500 ou acesse o site. Faça uma revisão em seu veículo regularmente. E atenção você que ligou a televisão neste momento, nós preparamos um resumo do que foi notícia até agora. Confira. Moradores do bairro Coroado denunciam o abandono de obra da Casa do Estudante. O local que receberia estudantes vindos do interior do estado, hoje abriga moradores de rua, usuários de drogas e é ponto de prostituição. A obra foi orçada em mais de R$2 milhões e não tem previsão de entrega. Ministério Público do Trabalho e organização não governamental iniciaram uma campanha para tirar adolescentes das ruas. A iniciativa pretende qualificá-los e assim dar uma melhor perspectiva de emprego no futuro. Após suspensão de embargo que impedia obras de recuperação de um trecho da BR-319, obras de manutenção de 400 quilômetros da via serão retomadas. Um relatório do Ministério Público Federal do Amazonas apontou problemas no processo de licenciamento ambiental, mas o DENIT recorreu da decisão. Especialistas e estudantes da área da saúde levam assistência médica para comunidades isoladas da Amazônia através de um barco-hospital. Todos que participam do projeto são voluntários e tem gente que vem até de fora do país para ajudar quem mais precisa. E atenção você que é bolsista vinculado ao programa Bolsa Universidade. A Prefeitura iniciou a convocação de mais de 4.000 bolsistas para atenderem um projeto de avaliação e desempenho de estudantes da rede municipal. E quem tem os detalhes dessa convocação é a repórter Thea Morel, com quem eu converso agora. Olá, Thea. Até quando os bolsistas devem entregar essa documentação para atuar no projeto? Olá, Adriane. Bem, essa documentação ela deve ser entregue até o dia 26 de junho, ou seja, até a próxima segunda-feira, né? Excepcionalmente, a Escola de Serviço Público Municipal, que funciona lá na Avenida Newton Lins, também vai estar funcionando nos dias 22 e 23, no caso hoje e amanhã, no horário estendido que vai até às 20 horas. Mas nos outros dias, o horário de entrega dessa documentação vai de 8 até às 5 da tarde. A Escola de Serviço Público fica na Avenida Professor Newton Lins, número 3259, no bloco D. Ou seja, fica na própria Universidade de Newton Lins. E para que serve aí a entrega dessa documentação por parte dos estudantes do Bolsa Universidade? Eles têm que fazer uma contrapartida para a prefeitura, para o município, que é uma espécie de, digamos assim, de benefício que eles vão ter que dar por eles estarem recebendo o benefício do Bolsa Universidade. E aí dentro da Secretaria Municipal de Educação da SEMED, nós temos a avaliação de desempenho dos estudantes. Quem participa do programa Bolsa Universidade vai trabalhar como uma espécie de avaliador externo. Essa avaliação da SEMED acontece 3 vezes ao ano e os bolsistas do programa Bolsa Universidade, eles dão suporte para essa avaliação. Então, para que eles possam participar, para que eles possam dar essa contrapartida para o município, existe uma lista que foi publicada, né?
dentro do programa do Bolsa Universidade, que convoca alguns desses candidatos do Bolsa Universidade, mais exatamente 4.387, para participar desse projeto como avaliador externo. Se você está nessa lista, que já foi divulgado, você tem que ir até a universidade, né, ir até a Escola de Serviço Público Municipal, entregar a sua documentação e ver quando vai ser a data dessa avaliação para você participar e que tipo de tarefa você vai ter que fazer pela Secretaria Municipal de Educação. No caso, se o bolsista, né, do programa Bolsa Universidade não puder participar, ele tem que justificar pelo menos a sua ausência, ele tem que dizer por que ele não pode estar na data e no horário marcado, né, sob pena dele perder a bolsa do Bolsa Universidade. Essa avaliação de desempenho ela é muito importante porque ela vai medir ali o desempenho das escolas públicas municipais e ela precisa desse suporte. Além do portal, né, no caso, o portal esp.manaus.am.gov.br, que já está com a lista desses estudantes, desses universitários que foram convocados para participar, para fazer essa avaliação, né, nós temos também aí uma notificação que foi feita pela própria Escola de Serviço Público Municipal através do SMS e do e-mail. Ou seja, se você não acessou o portal, não encontrou seu nome lá, mas recebeu o SMS no seu telefone ou você recebeu um e-mail fazendo essa convocação, você tem até a próxima segunda-feira, dia 26 de junho, para entregar a documentação, para saber quando é que você vai ter que fazer essa avaliação com os alunos da rede pública municipal. Uma avaliação que acontece pelo menos 3 vezes ao ano, em localidades diferentes, com escolas diferentes. Uma avaliação muito importante e que conta com o apoio dos participantes universitários que fazem parte do programa Bolsa Universidade. É uma contrapartida que realmente eles têm que dar por estarem recebendo a bolsa do município. Ok, Thea, muito obrigada pelas informações. Vamos agora fazer nossa interação com a Rádio Acrítica FM 93.1, conversar com o Márcio Paes Barreto e também com a Micaele Servalho. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, Wilson. Bom dia, Adriane. A gente acabou de conversar com a Thea Morel, está aqui na frente da TV Acrítica, e eu percebi que continua chuviscando. Mas durante a madrugada o negócio foi complicado, hein? Caiu muita água na cidade de Manaus. Verdade, caiu água forte, teve também ventania e a previsão era até de queda de granizo em alguns bairros da cidade. Isso aí não ficou comprovado até agora, a queda de granizo, mas trouxe algumas consequências, principalmente para o motorista. Inclusive, Wilson Lima, ainda há pouco a gente acabou de receber a informação de que na Coronel Teixeira, na Ponta Negra, acabou de acontecer uma colisão, um veículo bateu na traseira do outro. A gente sabe que com a chuva fica tudo mais complicado, a pista fica molhada. A gente teve também aí informações de semáforos que não estão funcionando na cidade. Tem semáforo sem funcionar na Bola do Núcleo 8 da Cidade Nova e na Rodrigo Otávio também. Então, atenção, motoristas. E a gente teve ocorrências mais graves, como, por exemplo, o destelhamento de uma igreja, não foi, Márcio? Isso, foi a paróquia São Domingos, no Armando Mendes. Eu acordei logo cedo, Wilson e Adriane, com o barulho do vento forte, chuva forte, e aí foi nesse momento, durante a madrugada, que houve esse destelhamento a essa paróquia São Domingos, no bairro Armando Mendes. Houve também queda de uma haste na Avenida Maripiranga Monteiro, no sentido bairro Centro, ali próximo ao Fazendário Clube. A via já foi liberada pelos agentes do Manaus Trans, mas houve um congestionamento muito grande ali naquele trecho da Avenida Maripiranga Monteiro. E é claro que a gente tem registrado várias ocorrências aqui, junto com o Manaus Trans, e a orientação é que você, motorista, trafegue com segurança, vá devagar, porque a pista fica realmente molhada e escorregadia e pode causar um acidente, como aconteceu na Coronel Teixeira na manhã desta quinta-feira. Então essa é a orientação do Manaus Trans. Houve também situações de queda de galhos, queda de árvores, mas foi uma ocorrência simples, não foi trágica, mas também teve ocorrências de alagações, né, Micaele? Inclusive, a gente tem um vídeo que a gente recebeu do nosso ouvinte aqui que mostra a situação lá no bairro onde ele mora. A gente tem condições de mostrar, olha só a situação. Essa situação é na Zona Norte. Aconteceu, e o ouvinte relata que essa situação acontece toda vez que chove. É uma situação muito triste porque os moradores perdem seus pertences, né, por conta dessa alagação que acontece toda vez que chove lá na Zona Norte. A gente tem a informação aqui que é da rua Doutor Lopes Gonçalves, no Novo Aleixo. Casa ficou totalmente alagada. Isso não é um privilégio ou um problema, né, desse morador, não.
desse dono dessa residência aí. Isso acontece em várias casas lá do Novo Aleixo por conta da chuva forte que caiu na manhã desta quinta-feira. E todo mundo foi pego de surpresa, né? Porque a gente está vindo de dias com a temperatura extremamente elevada e no meio da madrugada, né? A gente não esperava que isso acontecesse. Eu acordei com barulho de árvores também, assustada, inclusive, quando começou a ventania, porque teve forte ventania. Inclusive, a gente tem imagens agora lá da Avenida Mário Ipiranga Monteiro, onde também teve problemas. A gente consegue mostrar agora, por lá foi um poste que caiu, olha só. Poste caiu ali na Avenida Mário Ipiranga, próximo à Assembleia Legislativa do Estado. E aí o problema já foi resolvido, mas causa um transtorno grande, né? É uma haste, né, que desabou ali próximo, no canteiro central, próximo à Assembleia Legislativa, na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, que foi o relato que o Márcio falou ainda há pouco. A gente mostra agora para você, isso aqui é no sentido bairro. E ainda bem que já foi resolvido ali, foi tirado para não causar um transtorno para o trânsito. E quando chove já é um transtorno natural, já engarrafa a cidade inteira. É verdade, a gente pede a atenção dos motoristas, né? Tem que ter cuidado, tem muito semáforo parado, como a gente comentou aqui. Se não tiver necessidade muito urgente de sair de casa, o ideal é esperar um pouquinho, porque a gente está registrando aqui retenções no trânsito em várias áreas da cidade. O trânsito está realmente complicado e a chuva acabou atrapalhando a quinta-feira do Manauara. Olha, estou recebendo agora a informação que a Avenida Rodrigo Otávio está muito complicada nesse momento, porque a ocorrência de acidente, pane mecânica de veículos e semáforo apagado. Então, você que está assistindo o nosso, esse é o trecho e mostra também o veículo que está em pane mecânica. Isso foi logo cedo, Wilson e Adriane. Mas nesse momento o trânsito está muito complicado na Avenida Rodrigo Otávio. São informações do Manaus Trans que são enviadas para a nossa produção agora em tempo real. Então, você que está assistindo o Manhã no Ar, está ouvindo a Rádio Acrítica FM, evite a Rodrigo Otávio, porque o trânsito está bastante complicado nesse momento. E é no sentido Japinha aí, né? Para quem está indo aqui para a Universidade Federal do Amazonas, para quem está indo ali para a rotatória da Suframa, vai enfrentar essa dificuldade. E claro, isso também acaba tendo reflexo aqui na rotatória do Coroado e, consequentemente, nas outras alças, né, que dão acesso à bola. Olha, inclusive, como a gente chega rápido, né, aí atinge os nossos ouvintes. O Mário Ferraz acabou de mandar mensagem para a gente. Ele disse que o guincho está chegando lá no local para retirar o carro, mas a gente sabe que mesmo com a retirada do carro, o trânsito ainda fica complicado por algum tempo. Obrigada aí o Márcio Ferraz, que está participando com a gente, ouvindo aí esse nosso bate-papo aqui na Rádio Acrítica. Agora, se é complicado para quem tem carro e que enfrenta esse congestionamento, imagina só para quem não tem, precisa de ônibus e o ônibus não aparece. É verdade. Olha, hoje a gente teve relato de uma mãe que ficou esperando o ônibus aí com o filho estuda no colégio militar e ela desde ali a madrugada, né, quando ainda estava escuro, ela foi para o ponto de ônibus, ficou esperando e o ônibus não passou. Ela disse que foi a linha 440 e ela disse que voltou para casa, porque como o filho tem horário para entrar na escola e o colégio militar é muito rígido, ela sabia que ele não ia mais entrar. Esse foi apenas um dos relatos que a gente recebeu de pessoas esperando o ônibus e que o ônibus não passou. A gente recebeu de algumas áreas da cidade, no Mundo Novo, na Cidade Nova, no Mutirão, e aí logo em seguida chegou a informação de que seriam funcionários da empresa Líder que teriam paralisado as atividades logo no início da manhã, que eles não teriam saído da garagem pelo menos entre 4 e 6 horas. Os ônibus só passaram a circular depois das 6 horas da manhã. Já chegou uma nota do Sinetran dizendo também que pelo menos 15 mil pessoas ficaram prejudicadas nessa manhã chuvosa em Manaus por conta da falta de ônibus nas ruas da empresa Líder. De acordo com a nota, são 21 linhas que a empresa Líder tem, prejudicou 15 mil pessoas e que até agora não chegou nenhuma informação qual seria o motivo aí da paralisação dos funcionários. Vocês imaginam, Wilson e Adriano, que todos os dias a gente relata aqui pane mecânica no transporte coletivo, ônibus velhos que ficam parados. Aí você imagina, mais 86 veículos que paralisaram suas atividades na manhã desta quinta-feira. Tudo isso aconteceu na Zona Norte. E essas 15 mil pessoas que moram nessa área da cidade ficaram prejudicadas por conta dessa paralisação, que, segundo os funcionários, não tem nada a ver com o sindicato. Eu não acredito muito, mas... E olha só, Márcio,
a gente imagina essa situação, agora a gente bota essa situação na chuva. Eu saio de casa todos os dias de madrugada e sempre tem pessoas na parada de ônibus. E tem uma parada que eu passo que não tem nada, só tem gente parada, porque não tem cobertura, não tem nem sinalização para indicar que ali é um ponto de ônibus. E aí, num dia de chuva, como foi o dia de hoje, a madrugada intensa, as pessoas esperando pelo transporte coletivo que não vai aparecer, que não apareceu, pelo menos durante 1 hora. E você está ali sujeito a um assalto, sujeito a forte chuva, você não tem condições de se proteger. Inclusive, a gente abordou isso essa semana aqui sobre os abrigos que não têm estrutura e a prefeitura não informou para a gente o que de fato falta, quantos já foram reformados, quantos ainda vão ser, qual é a área de prioridade. O fato é que, além das pessoas sofrerem por pagar um valor de uma passagem de R$ 3,80, um serviço que não funciona como deveria, não tem uma parada digna e num dia de chuva ainda tem paralisação do transporte. Olha, na esquina da minha casa, inclusive, Adriane, tem um ponto de ônibus desse que não tem cobertura nenhuma, simplesmente só uma placa mesmo. No poste, não, né? nem a placa tem. Nem placa. Próximo ali de um distrito policial que fica na Coronel Teixeira. E aí tinha muita gente se abrigando num posto de combustível. Quer dizer, ninguém conseguiu ficar no ponto de ônibus, teve que perder o ônibus. Se passou ônibus por lá, as pessoas não puderam pegar, porque elas tiveram que seguir em direção a um posto de combustíveis e ficaram ali na cobertura. Lá o ônibus não passa, com certeza, e aí a pessoa teve que esperar a chuva passar. Muita gente, mesmo com sombrinha, como o vento era forte, a pessoa não conseguia ficar no ponto de ônibus. Ou seja, não adianta nada, né? Pode ter ônibus, mas se não tiver cobertura, como é que a pessoa aguarda o ônibus ali? Ao relento, ainda estava escuro, porque eu saio de casa ainda escuro durante a madrugada, ou seja, as pessoas sofrem muito, muito mesmo com a falta de ponto de ônibus, com a falta de uma cobertura. A gente, algumas pessoas acham que é besteira, não é não, ninguém consegue simplesmente ficar ali aguardando o ônibus chegar no trabalho por conta de uma coisa tão simples, uma cobertura. A gente sabe que custa, né? É um custo fazer todas as coberturas de todos os pontos de ônibus, não dá para fazer todos, mas a gente aguarda pelo menos uma resposta. O que acontece? Isso está sendo feito, esse trabalho? Qual a previsão aí de construção e quais os pontos, principalmente, né, que serão atendidos ainda este ano? A população aguarda essa resposta. Eu me pergunto, será que existe alguém na SMTU, porque a gente não vê fiscalização, não vemos transparência no trabalho, principalmente nessa questão dos abrigos, né? Ninguém informa nada, é um desrespeito total com o usuário do transporte coletivo, que paga caro pelo preço da passagem, pelo serviço que é oferecido. Infelizmente, a gente não tem um retorno da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos nesses dois sentidos, no trabalho que está sendo feito nos abrigos, nem nas fiscalizações, porque continuam acontecendo as paralisações prejudicando a população. A SMTU está quase sem superintendente já, né? A gente teve a saída do Aldo recentemente, em um mês Marcel Alexandre assumiu, agora por uma questão de campanha política, de alianças que foram firmadas, anunciou que vai sair da pasta, né? Inclusive a gente falou sobre isso ontem. E falando nisso, a gente cogitou aqui a possibilidade de Marcos Rota sair do PMDB, né? E saiu, né? Ele já entregou a carta de saída, né, do partido, e já também vai ser apresentado ao longo do dia de hoje oficialmente como um integrante do PSDB, se tornou um tucano. E é uma grande festa que está sendo planejado aí para logo mais. A previsão é que isso aconteça por volta de 7 horas da noite em uma casa de festa na Ponta Negra. Há toda uma preparação, porque o prefeito deu todo o aval, disse que ele está sendo aguardado, que no partido prometeu mundos e fundos, né, como diz o ditado, disse que ele ia ter todo o aval, ia ter espaço, ia ter isso, inclusive ele seria o indicado, né, a participar dessa campanha para a eleição de um governador tampão, ele que queria uma chapa apoiada, uma chapa unida entre PSDB e PMDB, só que isso não aconteceu. E aí o vice-prefeito Marcos Rota decidiu sair do partido, falou também que estava recebendo muita pressão, né, Micael, do senador Eduardo Braga, para apoiar a candidatura dele, e aí ele queria ficar meio que neutro nesse processo, mas... A gente até discutiu aqui, né, que era impossível ficar neutro, ele sendo de um outro partido estando ali. Então ele resolveu a situação dele, vai aí para o PSDB e vai ter festa hoje à noite. Inclusive o prefeito citou que ele tem carta aberta, que vai poder crescer politicamente, como o Márcio disse, prometeu que ele vai ter muito espaço ali no partido que ele adere a partir de hoje. Obrigada, Micaela e Márcio, pelas informações. Ótimo dia para vocês e para os ouvintes da 93.1 FM. Até amanhã, Wilson e Adriane. Até amanhã. Tchau, tchau. Até lá.
E o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, está selecionando instrutores de cursos técnicos para atuarem em 4 municípios do estado. Sobre esse assunto, eu converso agora com Danilo Alves. Olá, Danilo. Para quais cidades esses instrutores serão remanejados? Conta pra gente. Adriane, olha só, além da capital Manaus, tem também os municípios de Parintins e Itacoatiara. A gente tem 35 vagas para vários cursos para lecionar em Manaus, 9 em Parintins e 2 vagas para Itacoatiara. Para o candidato poder se inscrever, é só até amanhã. Então, ele precisa ir acessar o site dos concursos do PTEC e logo depois ir até os locais da sua cidade, né, caso Manaus, aqui mesmo na sede do Pronatec, que fica na Avenida Dom Pedro Teixeira, aqui no Dom Pedro, para poder realizar a inscrição até amanhã. Mas quem vai falar mais um pouquinho sobre os cursos que as pessoas que estão se candidatando podem lecionar? E lógico, todo esse processo seletivo vai ser o Algemiro Ferreira, presidente do Pronatec. Muito bom dia, do CETAM, muito bom dia. Algemiro, então fala um pouquinho para a gente como é que vai funcionar então esse processo seletivo e quais são os cursos que essas pessoas podem se inscrever. Bom dia Danilo, bom dia Wilson e Adriane. O governo do estado do Amazonas, através do CETAM, abriu as inscrições no dia 19, então na segunda-feira, e termina amanhã, dia 23. Manaus, 35 vagas, então eu tenho cursos na área de eletrônica, na área de informática, manutenção de computadores, e as pessoas habilitadas, geralmente engenheiros, eles podem entrar no site da concursoscopec.com.br, preencher o formulário de inscrição e trazer a documentação em Manaus, aqui na Avenida Pedro Teixeira, em frente à Vila Olímpica. Em Parintins, vai ser no PAC, tem uma sala específica do CETAM no PAC Parintins, e em Itacoatiara, na escola do CETAM, no município de Itacoatiara. Convidamos a todos, aí, eu acho que, Danilo, é uma oportunidade bacana, porque o governo do estado, através do CETAM, está abrindo, nesse momento de crise, 35 vagas para instrutores aqui, 9 em Parintins e 2 em Itacoatiara. Com oportunidade, o CETAM paga, através do Pronatec, R$ 28,9 a hora-aula. Então, isso é maior do que a per capita nacional, e eu não tenho dúvida de que esses cursos e essas oportunidades vão fazer com que o estado do Amazonas intensifique a atividade da educação profissional à capital interior. Como é que vai funcionar esse processo seletivo, Algemiro? Não vai ter prova. Qual vai ser o critério que o CETAM vai escolher esses candidatos? Bom, o critério é apenas seleção de currículo. Então, ele escreve, ele faz sua inscrição no site, imprime a ficha de inscrição, anexa a documentação, diploma de mestrado, doutorado, o que ele tiver de formação, tem que ser de nível superior para cima, documentação pessoal, comprovante de residência, entrega aqui no CETAM e nos locais que eu já havia falado. Haverá apenas uma seleção de currículo, do maior para o menor, aquele que tiver maior formação, maior tempo de serviço, será então o primeiro colocado. Muito bem, então já tem um prazo para começar essas aulas, já para os instrutores se preparando para começar essas aulas e logo aí começar a ganhar o dinheirinho? Sim, na realidade a inscrição termina na sexta-feira, faremos imediatamente a seleção, dia 4 de julho nós divulgaremos o resultado, os instrutores selecionados virão para o CETAM fazer uma capacitação metodológica, pedagógica, para saber como lidar com os nossos estudantes dentro das escolas, e logo em seguida, em agosto, o curso já começa. Muito bem, muito obrigado, Algemiro. Conversei com o Algemiro Ferreira, presidente do CETAM. Então, é uma ótima oportunidade para você que tem essa formação, porque existem vários cursos, tanto de edificações, tecnologia, outros cursos também no interior, que são de cursos específicos. Então, tudo de informação que você precisa está lá no site www.concursoscopec.com.br. Você vai, se informa e vai se inscrever, porque a oportunidade é ótima. Adriane, Wilson. Com certeza, né? Principalmente num período de crise como esse. E depois do intervalo comercial, Adriane Diniz, a gente vai falar sobre as meninas que têm dado muito orgulho ao estado do Amazonas. Ontem, as jogadoras do Iranduba enfrentaram o Flamengo. E elas conseguiram a classificação para as semifinais do Brasileirão Feminino e levaram 15 mil pessoas à Arena da Amazônia. Esse é o recorde de público na competição.